Assistência e inassistência. Ser mais assistido do que assistente, mais assistente do que assistido. De que depende isso? Em Loures, você está pensando bastante. Depende de nós mesmos, da nossa vontade. De nós mesmos, da nossa vontade, do nosso empenho. É isso aí. Tá? Então, todos nós podemos nos tornar tanto amparadores quanto assistentes dos demais, desde que comecemos assistindo a nós mesmos. Universalismo e privacidade. O que é uma consciência universalista? Onde é que se constrói o universalismo? O que é universalismo? Indivíduo se caracteriza por pensar politicamente, cosmoeticamente. Pensar politicamente, cosmoeticamente. Como é que nós construímos o que o Serati está dizendo dentro de nós? O universalismo só existe aqui dentro para depois sair. Ele tem que ser construído dentro de nós. Pensando se eu tenho alguma evidência diante do universalismo. O que seria uma evidência diante do universalismo? Tudo que for sectário. Tudo que fizer essa dualidade entre escolhido, não escolhido. Adepto, não adepto. Bom, mal. Julgamento. É. Toda vez que nós estivermos nessa dualidade, nós estamos sendo anti-universalistas. Inclusão, exclusão. Gosto, não gosto. Vejo que não é tão difícil de avaliar o tamanho do universalismo dentro de nós. É aí que começa a construção, avaliando o que é sectário para tirar o que é sectário. Ou porque optamos por algo que ainda não é igual para todos, benéfico para todos. Né? Será que aqui dentro do Rio Grande do Sul, onde nós estamos dentro de um estado bem universalista? Não, praticamente todos nós consideramos que não. Tem klinicismo, tem sectarismo, tem tradição e tudo mais. Temos que trabalhar aí para desenvolver esse aspecto aí. Né? Micro e macro universo. O que é isso? Eles são sincrônicos. O que é o meu micro-universo? O que vem a ser? O meu dentro. Vocês já avaliaram o tamanho do micro-universo de vocês? Há micro-universos que são macro. Então, aumentamos o nosso micro-universo na razão direta da assistência que fazemos. É a forma de aumentar o micro-universo. Parece que é esse o caminho para aumentar o micro-universo. Né? E deixar de fazer distinções ou exclusões de pessoas ou de consciências. Né? Interassistência é um outro passo prioritário na afetividade. Pergunto a vocês, quem é que tem dupla aqui? Companheiro ou companheira, esposo, esposa? 1, 2, 3, 4, 5. Uma pergunta. Você se dá bem ou não se dá bem com a dupla que você mesmo escolheu? Se escolhemos a dupla e ainda temos dificuldades culturais, que elas aconteçam, nós precisamos qualificar a nossa interassistência ainda. Tá? Porque certamente a dupla representa para nós um desafio maior. Se temos dificuldade com os nossos filhos para assistir a um filho, como é que nós vamos assistir a humanidade? Então, estamos fazendo a pergunta no sentido de que a interassistência começa do mais próximo, no grupo familiar, no grupo, na relação mais próxima que vocês têm, para chegar nessa maior que nós até queremos chegar. Tá? Ok? Temos muito mais para compartilhar, mas eu quero ver se eu faço algumas colocações sobre a paralencologia da própria conscienciologia e o que é essa paralencologia. São amparadores que aparecem, são consciências que aparecem e que muitas vezes nos auxiliam. Existe uma quantidade grande de amparadores que auxiliam nesse sentido da própria conscienciologia. Eu vou ler alguns que estiveram presentes aqui na escola, tá? Então, esses somente a gente vai destacar. Vocês poderão saber muito mais
sobre este livro, foi escrito há pouco, sobre a para-identidade do professor Vieira, onde ele aborda alguns componentes desta para-elencologia. Tuareg é um amparador que já apareceu aqui na escola, num laboratório que nós chamamos de paraperceptário, que é um laboratório que desenvolve as percepções parapsíquicas. Tá? Ele é um líder de árabes muçulmanos, tem uma energia muito forte e auxilia este grupo karma inteiro nesse sentido. Em geral, os amparadores africanos têm energia muito forte e dominam muito a energia da natureza, porque eles vivem nesse contexto, costumam trabalhar muito e saber dominar isso. Hayek é um outro amparador, né, que apareceu já aqui na escola. Ele manifesta uma compaixão muito profunda pelas consciências, auxilia muito aquelas pessoas que logo que dessomam pelo impacto, que faz impacto-terapia, no sentido de mudar a mente para o cérebro das pessoas. Averroá é um outro amparador, também médico, polímata, muçulmano, que apareceu no nosso laboratório paraperceptário. Ele faleceu com 72 anos de idade. Né? Fez pesquisas relacionadas com o próprio Aristóteles e com outros filósofos da época de Andaluz. A maioria deles foram dessomados compulsoriamente. Né? Ele assiste bastante hoje. Arrhenius trabalha com a estrutura do mental soma, foi quem formulou a base da panspermia. Espartano é um outro amparador, ajuda muito para acalmar, vacinar, serenizar. A dificuldade de vocês é essa, procurem se concentrar nesse amparador. Ele apareceu no reflexionário, tem um padrão de energia muito forte. Anacoreta, o talento desse amparador é a ectoplasmia paracerebral. Então ele exterioriza a energia com este padrão. Tem colaborado bastante aqui na Escola de Autopesquisa, já apareceu em diferentes momentos aqui, e normalmente faz o processo de ectoplasmia mexendo nos paracérebros, para melhorar alguma ideia mais antiga que a pessoa tem. O amparador, que foi cognominado de grego, que é da Epictetus do reorganizador, parece que é uma relação maior com o trabalho que nós mesmos epicentramos, apareceu no Autopesquisário mais de uma vez. E lembro bem quando falávamos de consenso universalista. Como é que podemos chegar a um consenso universalista? Que seria muito maior, ou seria um consenso universal mais cósmico? Ou uma família mais cósmica? Né? A energia dele se fez presente nesse sentido. Um amparador que tem aparecido frequentemente, a primeira vez que a gente fez bastante nítido, estávamos no CAEC, participando de um laboratório de dinâmica parapsíquica avançada, e a amparadora se fez presente, assim como chegou, saiu, de uma forma mais mental somática. Ela domina fitoectoplasma, fitolignina e faz assistência em geral com esse padrão. Tem nos assistido muito no livro que estamos escrevendo sobre macrosomatologia e história natural, porque nós vamos falar de todos os princípios conscienciais, animais, vegetais, e a possibilidade da formação do macrosoma desde essa fase até chegar no macrosoma humano, e ela provavelmente estará presente quando nós lançarmos este livro, né, da macrosomatologia, e concretizarmos também a nossa nova sede, que estamos aqui buscando, o nosso campus da IAC. Ela tem auxiliado aí muito nesse sentido. Não demos nome ainda para ela. Pode pensar e podem pensar no assunto. Alguns nomes vieram, mas ainda está sem nome a amparadora. Um padrão de energia muito terapêutico, inclusive. Tá? A Comunex está se constituindo, se formando uma Comunex acima da própria escola, ela se expande. E essa Comunex tem a característica de ter muita vegetação, muita água e assistência às consciências que vêm também conscientes dessa forma. Então estamos buscando intrafisicamente um local que possa nos auxiliar aí
nesse sentido também, né? Realizemos esforços conjuntos para isso, convido vocês. Paramanansa Yogananda, até tem um livro dele, é um amparador que me acompanha há muito tempo, pelo menos assim, bem nitidamente, desde 1990. Qual é a qualidade principal desse amparador? O afeto profundo por qualquer consciência. Os olhos dele têm uma afetividade que penetra, tão profunda que é a afetividade. Ele patrocinou a sua própria Dessoma completamente lúcida, consciente total, com um sorriso nos lábios. É um amparador de origem hindu, tem nos assistido muito, está frequentemente conosco nas nossas atividades aí. Vocês poderão sentir a energia dele normalmente quando chega, o afeto vai abrindo o cardiochakra, como se o nosso cardiochakra fosse um difusor de afetividade, porque é o que a sua pensenosfera emana, afetividade profunda por todas as consciências, né? É por onde a gente tem mesmo que trabalhar bastante, né? Temos uma dupla de amparadores chineses. Ele é bem mais velhinho, tem aquela barba assim mais comprida, o cabelo mais ralo, e ela é mais jovem. Os dois trabalham mais na parte das paracirurgias, que são feitas diversas vezes, já fizemos aqui no nosso trabalho de energia, ou até no reflexionário. Tivemos uma experiência interessante com uma pessoa que até coincidentemente era da família, tinha quebrado a mão, e foi o médico, e o médico disse: olha, sua mão vai demorar para cicatrizar, para fechar, quebrou realmente o problema aí. Ela foi assistida, passou pela paracirurgia e foi ao médico, e a sua mão não tinha mais nada, estava totalmente cicatrizado, né, a fratura. Tá? Ele é um ectoplasma que chega e que vai auxiliando nesta cicatrização. Os paracirurgiões são especialistas nesse ectoplasma, né? Vou falar um pouco dos evoluciólogos. Nós temos relação maior com alguns, né? Transmentor é um evoluciólogo que tem relação direta com o professor Valdo Vieira. Ele fala dele nesse livro, né? No livro de Zéfiro. E foi um amparador, é ainda um amparador de função do professor Valdo Vieira. Nós tivemos mais contato com Confúcio, que é um evoluciólogo hoje, e quando escrevemos o primeiro livro de macrosomatologia, a consciência nos auxiliou muito, era a Consciex na época, e nos passou muitas informações sobre macrosoma. É um enorme psicossoma. Ele já tinha um soma de 2 metros, de quase 50 de altura, era muito grande, um macrosoma muito forte, né? E auxiliou bastante. Ele hoje está ressomado na China, deve estar por torno dos 14, 15 anos por aí, e já alcançou a condição de evolução. Então a energia dele tem esse visual de evolução. Todo evoluciólogo, ele é um orientador de evolução, né? Por que ele se torna orientador e como é que nós podemos acessar os evoluciólogos? Essa estratégia que nós queremos passar, de alguma forma, nos aproximarmos dessas consciências que já são evoluciólogos e, de certa forma, fazem a organização de todo o Nous, né? Onde eles estão, eles levam o princípio da organização, que é um princípio evolutivo prioritário e que a maioria tem dificuldade com a evolução pela desorganização consciencial em algum nível, né? Eles são exemplo de organização consciencial e a assistência deles já é um número elevado de consciências, né? Kevin Van Dyne é um evoluciólogo que transmitiu para o professor Valdo, na técnica de viver, algumas orientações que na época foram psicografadas e que nós tivemos oportunidade depois de passar para a linguagem da conscienciologia. Desde então parece um pouco mais fácil para nós acessarmos a energia deste evoluciólogo, que hoje é uma consciência como nós. Uma consciência intrafísica no nível de evoluciólogo. Então fica o nosso desafio, e a gente quer passar alguns passos que nós vamos trabalhar dentro da escola para acessarmos cada vez mais as energias deste evoluciólogo. Tá?
Na época, em 14 de 11 de 2013, nós questionamos numa tertúlia e, de fato, recebemos a resposta do Epicentro que essa consciência já era evolução. O único livro espírita que eu realmente li, sem demérito dos livros em geral, mas eu tinha dificuldades nesse sentido, eu li foi esse Técnica de Viver. Foi o único que eu li. E o que me chamou a atenção era a cosmoética das ideias. Então eu fiz o transplante para a conscienciologia, mas as ideias ali colocadas já tinham cosmoética. A consciência, que na época, né, se denominou, foi o cognome de Kevin Van Dyne, parece repetido, Celiex, Celtas, né? Então parece que o nome tem essa denominação. Já tinha cosmoética e as informações, os princípios que foram passados e que nós escrevemos 100 princípios de criticidade cosmoética foram embasados na energia deste evolução. Tá? Trabalhamos aqui dentro da escola, estão disponíveis para todos vocês. É Técnica de Viver de quem é mesmo? É um livro que nós temos aí para mostrar. Depois foi escrito, foi psicografado pelo professor Valdo Vieira e foi quem transmitiu as informações foi essa consciência. Nós destacamos pelo nível de cosmoética que a consciência já tinha na época e agora, né, já está mais adiante ainda na escalada evolutiva. Que estratégia nós colocamos aqui? Quero debater com vocês e vamos pôr em prática dentro da escola. Primeiro, vejam qual é a característica principal de uma evolução. Que alguns de vocês já têm alguma coisa desse aspecto a ser desenvolvida, mas já têm. O comportamento slow profile, o comportamento comedido, discreto, ele não chama atenção para si. Esta é uma característica dos evoluciólogos em geral. Perseguem a retidão, perseguem a reconciliação de todos, do ponto de vista de cosmoética, mas não chamam atenção. Então, poderíamos ter uma consciência ao nosso lado, evoluciólogo, sem perceber, se nós não trabalharmos com a expansão e com tudo que estamos aí conversando sobre afetividade e tudo mais, para podermos sentir, porque o grau de assistência de milhares de consciências é muito grande. Então, imagine sendo consciente como nós, consciência. Talvez fosse diferente, mas é uma consciência. Então, esse aspecto, entender isso e ver. Eu ainda necessito de aclamação, de aplausos. Isso é antipodia de uma evolução. Nós não nos aproximamos dele se tivermos essa dificuldade. Se tivermos, vamos olhar e vamos trabalhar. Também não com encolhimento, ao contrário. Me encolho tanto. É difícil. É preciso equilibrar este comedimento no nosso autoconceito e na nossa expressão com os demais. Né? A releitura e debate de 100 princípios de criticidade cosmética estão disponíveis, nós vamos reler e trabalhar passo a passo com cada um deles para facilitar este acesso. O estudo de 229 megapensenes de vocabulários que nós escrevemos a partir de um debate que foi feito sobre o evoluciólogo, e escrevemos a partir desse debate esses 229 megapensenes trivocabulários. O que é um megapensene? É um pensene de maior alcance que é escrito em 3 palavras só. Tá? Então, este vídeo que foi centrado pelo professor Vieira e que está disponível para qualquer um, acho que ainda tem, e acho que temos também uma cópia, nós assistimos o vídeo e a partir daí fizemos os megapensenes. Então, esses megapensenes que nós escrevemos, queremos compartilhar com vocês, debater, ler esses megapensenes que vão nos auxiliar. Buscar ser um apagador de incêndio e não um incendiário, um baloeiro. Então busquem no dia a dia de vocês, quando existir conflito, apagar o conflito, entender e auxiliar nesse sentido, não gerar mais conflitos. Tá? Essa é uma característica dos evoluciólogos. Né?
ser um apagador de incêndio, organizar os ambientes por diminuir os conflitos. Às vezes nós colocamos mais incêndio, né? Estudar verbetes. Tem 2 verbetes que eu considero outros importantes, sem dúvida. Dentro da Enciclopédia da Conscienciologia, que já está bem adiantada, tem 3.000 e tantos já verbetes, né? Tem 2 prioritários para entender a evolução: a etologia e a paraetologia da evolução. O que é isso? O comportamento da evolução. E como é, então, o seu comportamento social e parasocial. Como ele se comportaria na sociedade, como se comportaria na parasociedade. Né? Debater de novo o próprio vídeo. Fazer um rapport no nosso reflexionário e no nosso verbonário. Então nós vamos empreender esforços nesse sentido para que toda equipinha, PEX, possa intensificar este rapport com esta consciência. Fizemos um estudo da genealogia do nome. Normalmente tem cognomes. Amparadores não têm nomes assim e não tem importância como nós damos tanto aos nossos nomes. Embora o estudo do nome às vezes possa nos auxiliar. Por que eu recebi tal nome? E que relação tem isso com a minha autopesquisa? Às vezes nos dá pistas bem interessantes. Tá? Estudem o nome de vocês, vale a pena estudar. Tá? Então estudamos a genealogia e a etimologia do nome Kevin Van Dyke, que é o que tínhamos. Tá? E descobrimos que tem relação com celta, etnia germânica e com o idioma hebraico. Tá? Pode ser. E pode ser que ele tenha tido o Seriex desta forma. Desenvolver a consciência política estudando o paradireito e a parademocracia. O que é isso? E o que é esse paradireito? Está linkado com as nossas leis intrafísicas? Não. Quem é que tem uma ideia? O que seria um paradireito? O que seria um direito extrafísico? O que seria uma parademocracia? Uma democracia extrafísica? Até nós aprendemos a construir dentro de nós essa democracia. O que é isso? Não é conhecido, não é reconhecimento, não é esse retorno. Cosmoética. Ela é cosmoética. E por que ela é cosmoética? Em primeiro lugar, porque vale para qualquer consciência em qualquer lugar do planeta Terra e além. As nossas leis geralmente são sectárias, vale para aquele povo. Lá na Ásia já não vale. Passamos por um episódio traumático há poucos dias, porque a lei é outra lá. Então, os homens, os seres humanos, tendem a fazer leis sectárias. A paralei, a paralegislação estabelece direitos e deveres iguais. Nos estabelece os direitos iguais. Os deveres não. Os deveres são diferentes. Dependem de cada um de nós, da nossa história. Mas todos temos direitos a evoluir. Ninguém não tem direito à evolução. Isso é do paradireito, da parademocracia, que é uma democracia mais pura, mais limpa. Né? Desenvolver a consciência política, é o que estávamos falando. Desenvolver e aplicar na ESC a afetividade madura. Convite para todos nós que queiram participar. Como é que a equipe intrafísica e extrafísica desenvolve a afetividade madura? Ser epicentro de acolhimento, de orientação e de encaminhamento. Então a consciência não pode dizer, agora eu não quero, agora eu não estou bem, agora eu não posso, só amanhã. Tá? Para aprendermos e desenvolvermos esse acolhimento, é possível até dizer, olha, neste momento eu não me percebo bem, eu não estou em equilíbrio, eu não vou conseguir te assistir, eu preciso de ser assistido. Isso até é possível. O que não deveríamos é rechaçar a pessoa que vem nos pedir assistência. Se nós estivermos bem, é natural. Vamos ser autênticos e vamos falar e tudo mais, o que é que está nos incomodando e assim por diante. Preparar cursos sobre essas ideias que estamos debatendo. Instituir um laboratório contínuo de desenvolvimento da pangrafia, que seria a redação com muitas mãos, ou a redação de um mentasoma com outro mentasoma. Procuraríamos usar o nosso mentasoma e nos aproximarmos do mentasoma dos amparadores para fazer a redação.
Tudo isso é desafio aí para nós. Continuar com a autocobaiagem evolutiva. Somos cobaias de nós mesmos, vamos nos respeitar. Mas pela frente vamos debater esse verbete de autocobaia evolutivo, estão convidados. Né? Visitar as Comunex que já existem. Existe a Comunex Interlúdio, que já existe a Comunex que está se formando, que ainda estamos debatendo o nome. Primeira vez que ouvimos como se fosse Comunex Arbustina, mas ainda estamos na dúvida se esse bem é o nome, embora seja um nome interessante de ser pesquisado. Né? Ultimamente apareceu uma Consciex, que apareceu com o nosso colega, que vai dar até o curso, que se denominou Geomita, e disse a ele: quem me deu este nome foi a professora Sônia. Eu, particularmente, não lembro de ter dado o nome à Consciex, mas da energia, sim. Tá? É uma energia ainda infantil, quase de criança. Mas o nome dela, como ela se espanhou, é Geomita e é de origem espanhola. Eu tenho um passado bem grande lá pela Espanha e tudo mais, operadores espanhóis, tanto que estive na Espanha abrindo unidades e tudo mais. Né? Então, pode ser que sim, mesmo vamos aprofundar as pesquisas aí nesse sentido. Né? Tá? Eu queria ler só um aspecto aqui desse livro que está sendo doado quando nós lançamos a escola, em 11 de abril de 2006, fizemos este livro porque nós queríamos que as pessoas compreendessem o que era a escola, qual era a sua finalidade maior, por que tínhamos chamado de escola, como é que iríamos superar essa ideia de hospital no planeta e assim por diante, né, das dificuldades que aí existem. E aí escrevemos o livro, está aí disponível, quem não tem pode receber doado, e aqui dá uma ideia de como a escola trabalha. Mas eu quero ler porque a última coisa que eu escrevi aqui na contracapa foi um insight e desafio para nós trabalharmos. A assistencialidade maxi fraterna, exemplo de serenões, de consciências livres, de consciências que já têm um pensamento puro por todos, que já trabalham assistindo galáxias inteiras, né? Nos ensina a real conjugação dos verbos amar, compreender, respeitar, conceder, educar para a multidimensionalidade. Então deixo isso aí como um desafio para nós pensarmos futuramente e chegarmos na autotransafetividade, que ficará para uma próxima palestra. Tá? Aqui nesse livro das pensatas, vocês têm alguma coisa escrita sobre autotransafetividade, se quiserem dar uma olhada. Mas fica o compromisso aqui de trabalhar mais com isso com vocês numa próxima palestra. Me coloco à disposição, se quiserem alguma dúvida, alguma pergunta do que eu falei, que não tenha ficado claro. Embora nesta palestra falamos bem mais do que vocês ficaram mais pensando, refletindo. Eu gostaria só de perguntar para as pessoas que vieram aqui, como seria para começar a trabalhar o autoafeto, quem ainda não tem essa noção, a partir de hoje, quais seriam as iniciativas que elas poderiam ter para esse início assim, de caminhada nesse sentido? Sim, pegar uma folha em branco, relaxar, procurar se sentir bem e escrever tudo que vem a seu respeito. Marcar depois tudo aquilo que a consciência compreende que é acelerador da própria evolução, que vai lhe auxiliar a caminhada da evolução. Ou seja, onde eu coloquei o aspecto do afeto, onde eu coloquei o aspecto do desafeto ou da falta de afeto. Acolher os dois lados, tanto em relação ao desafeto, a falta de afeto, quanto ao que manifesta afeto, para ir pouco a pouco construindo gradativamente a autoafetividade. Acho que é um bom início
aí para nós fazermos. Sem essa autoaceitação inicial, o resto fica prejudicado. E fica o convite para nós pesquisarem quando quiserem aí participar, ou outro laboratório ali qualquer da escola. Mérito vocês têm, estão assistindo uma palestra sobre esse tema. Então, responsabilidade de cada um, vamos caminhar aí nesse sentido. Obrigada pela presença de vocês, até o próximo encontro.